que um cristão cai com doutrinas falsas, né? Aceita, porque Paulo falou várias vezes sobre isso. Então ele disse assim: você vai descobrir, se você buscar o coração, que existe pecado escondido na vida dele de alguma maneira. O que vocês acham disso? Bem, mais uma vez, você está lidando, eu tenho que qualificar a doutrina, né? Mas todas as doutrinas falsas para o crente não ajuda, porque os seus espíritos estão. E eu não sei se eu colocaria para todas as coisas falsas, ou estão pecando por causa disso ou aquilo. Eu não sei como isso poderia encaixar, né, para ajudar uma atitude errada ou uma direção errada na sua vida e resultar no pecado. Eu acho que Bem, o pecado cobre uma variedade muito verdade. grande. Mas o que nós sabemos é que a doutrina falsa é de Satanás. Ele não está dando para o crente para que eles possam viver certo. Não. Isso. É o contrário. E pode ser o pecado do orgulho. Verdade. Nós apenas classificamos, né, os pecados mais piores, mais do que adultério, bebida e pornografia e outras coisas. Mas tem muitos outros pecados. É pecado, Mas é pecado. é pecado, é pecado. Isso, e é uma possibilidade. Então, como nós dizemos, de outro lado, de outra forma, eu conheço pessoas que já entraram na falsa doutrina por causa da curiosidade e para entender esse povo, esse pessoal, essa doutrina. Peraí, deixa eu falar algo que você falou ontem no almoço. Sobre... Eu não vou falar, né? Mas uma família que você conhecia e eles queriam trazer um rabino para a sua igreja, né? E você falou, não podemos fazer isso. Agora, Paulo disse em Gálatas capítulo 2 que se ele voltar para aquilo que destruiu, estava falando o quê? Da lei, né? Então ele se torna o transgressor da lei. Agora, aquelas pessoas, eles não pensavam assim, mas o que eles estavam fazendo é pecado. É verdade, é verdade. Isso é a transgressão do pecado. Sim, é pecado, porque, olha, ele disse assim, se eu trouxer a lei de volta para a graça, o que já foi cumprido em Cristo, eu me torno transgressor. Uhum. Eu me torno. Olha, isso é um pecado forte. Verdade, muito, muito forte. Eu vi outro dia mesmo uma foto em algum lugar, o pregador tinha esse talite na cabeça, né? Isso aí era o que ele clamava que era. Ah, gente, isso é pecado, gente, isso é pecado. Paulo está falando a verdade, sabemos que ele está. É verdade. Isso é pecado. Verdade, isso mesmo. Que está acontecendo. E eu acho que a maneira melhor de dizer é que todas as doutrinas falsas é pecado, né? Todas mesmo. as doutrinas falsas produzem pecado e todas as doutrinas falsas produzem pecado e não é a maneira de Deus. A aceitação daquilo faz da pessoa uma pecadora. Isso é heresia. É uma heresia, né? E é o trabalho da carne. Mas você crê da sua maneira que você acredita, né? Nós temos... Então fala aí que aqui. agora eu tô curioso. Né? E Paulo diz aqui em 2 Timóteo 2,16, e é uma emissão, né, para o crente não seguir a falsa doutrina. Escutem aqui. E toda a escritura, né, tem um significado de toda a falsa doutrina produz uma maneira errada. Toda a escritura e divinamente inspirada, né, da Bíblia do expositor, que diz que nenhuma falsa doutrina leva a sua vítima, mas para um lugar errado, para que eles fazem algo que não é de Deus, produz algo que não é de Deus. E se o pregador está ensinando algo além que não seja a cruz de Cristo, e que é algo em vão, e é garantido para aumentar uma vida
né, que não é de Deus e não tem um outro caminho. Se você tem uma maneira errada de ver a cruz, ou toda uma maneira de ver a cruz, toda a doutrina errada de ver a cruz, e isso significa sobre... Você não pode separar a cruz e uma doutrina falsa. E a doutrina falsa não pode ver o que Cristo fez na cruz do Calvário, porque eles estão seguindo um outro Cristo que não é o Espírito Santo, que não é Cristo, que morreu na cruz por nós, que providenciou os benefícios. Uma das coisas mais lindas é o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. E se nós mantermos a nossa fé no que Ele fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo vai trazer essa vida de vitória em Cristo nas nossas próprias vidas. E se nós seguirmos uma falsa doutrina, aí vai levantar a natureza pecaminosa e vai manifestar o pecado, e tudo que nós fizemos é pecado. Parece até estranho, não é verdade? Porque não é de Deus, essa falsa doutrina não é de Deus. E quando a nossa fé está querendo receber, está produzindo, né, pecado, porque é uma falsa doutrina. Aí se torna pecado porque não está sendo baseado no que Cristo fez na cruz. Eu não sei se nós, crentes, podemos ver isso, mas nós paramos e pensamos, né? Nós vemos que tem uma função, é uma fonte onde nós podemos beber. Se nós bebermos na fonte da falsa doutrina, nós seremos contaminados com essa água da nossa vida. Mas se nós bebemos uma fonte pura, uma fonte né, que Ele derramou o seu sangue por nós, nós iremos receber a sua pureza, a sua vida. Então esse é o poder, gente. Quando você disse, né, nós temos que ir para um pequeno intervalo, mas você disse que tudo cooperam para aqueles que amam a Deus. Uma das grandes coisas, uma das grandes revelações que você falou é que depois que Cristo mostrou para você, o Senhor mostrou para você que a nossa fé tem que estar somente em Cristo, e o que significa é que a cruz. Você pediu de Deus, mas como que o Espírito Santo vai fazer parte de tudo isso? Certo. E eu vejo que esta revelação, você e o irmão Lawrence deu no programa naquele dia, e ele te fez a pergunta: o Espírito Santo somente trabalha com a armação, não pode trabalhar de uma outra forma, né? E o irmão Lawrence perguntou de você, como é que Deus revelou isso para você? Romanos 2:3, que a vida de Cristo me libertou do pecado e da morte. Isso é exatamente como o Espírito Santo trabalha, através do trabalho consumado na cruz de Cristo, que nos ajuda a vencer o pecado. Nós nos tornamos imediatamente um vencedor. Você tem o Espírito Santo que te ajuda. Mas você vê como Deus te guiou, né, com os tempos que você tinha esta pergunta: mas Senhor, e aí, como Senhor? E você passou por esses tempos, né, e não tem nenhuma resposta, eu não estou entendendo. Aí de repente Deus se revelou este plano, e é assim que Deus trabalha para todos aqueles que cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu mesmo, esta revelação da cruz na minha vida, e entender e como viver para Deus, isso é maravilhoso, é uma parte maior da santificação. O primeiro livro da Bíblia que Deus nos deu é Jó, é sobre a santificação dos santos, e nós chegamos no fim da graça, e ele se revela para a sua igreja essa grande revelação, como podemos viver para Deus. E isso é algo maravilhoso até hoje. Voltaremos já.